Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 29 de setembro de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão norueguesa, passar pela Champions League, MLS e vamos fechar na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Haufoss e Start. Jogo válido pela segunda divisão norueguesa, onde a gente tem o Haufoss ali em sétimo com 27 pontos e o Start em 12º com 22 pontos. Competição extremamente over, com boa quantidade de gols por ambas as equipes nesse torneio. Até porque o Haufoss nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Start nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e a gente está falando de uma competição extremamente over. O Haufoss precisa vencer para entrar ali na faixa de playoffs da próxima fase do campeonato norueguês. Tem 36 gols marcados e 32 sofridos e vai pegar um Start que já marcou 37 e tomou 43. Um jogo também que tem uma característica muito interessante para o ambas marcam, até porque é uma tendência do campeonato norueguês também, e o Start vem muito bem, tanto no quesito de ambas como no quesito de mais de 2.5 gols, porque em todos os últimos jogos a gente sempre teve a frequência desses dois mercados muito bem. Sem falar que quando essas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos também tivemos ambas marcam em todos e 4 deles tivemos mais de 2.5 gols. Mas tendo em vista todo o contexto da competição, o nosso palpite vai ser mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 para Haufoss e Start. Passando agora para Blink e o Fred, que eu costumo chamar de Fred, outro jogo dessa segunda divisão norueguesa, onde a gente tem o Fred ali em quarto com 38 pontos e o Blink em 14º com 20 pontos. De um lado a equipe que está brigando contra a zona do rebaixamento e de outra brigando pelo acesso à primeira divisão. E mesmo assim mantendo a tendência de gols, cada uma na sua perspectiva. Até porque o Blink nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Fred nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 jogos, em 2 deles tivemos também 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.5 gols. A odd para esse jogo está na casa de 1,54 e a gente está falando de um Fred, uma equipe muito goleadora que já marcou 45 gols, um dos melhores ataques da competição, já tomou 27 e vai pegar o Blink, que não vem tão bem na competição, está na zona do rebaixamento, já marcando 20 gols e tomando 37. Ou seja, de um lado a gente tem uma equipe que toma muitos gols e vem de 2 derrotas seguidas, que é a equipe mandante, contra a equipe do Fred, que vem de uma goleada fora de casa sobre o Start por 6-2, depois de uma vitória sobre o Kisa por 2-0 dentro de casa. Sem falar que os outros jogos a gente teve 2-1 e um 3-2 para a equipe do Fred e uma derrota para o Oslo por 2-1. Ou seja, equipe que sempre marca muitos gols a equipe visitante. E pegando uma equipe que não vem tão bem na competição, mas que sempre deixa um golzinho aqui, um golzinho acolá e toma muitos gols, como foi nos 2 últimos jogos, onde o Fred venceu por 3-2 e 5-1, é tendência de muito gols para esse jogo também, porque a gente está falando de uma competição que tem essa perspectiva e que duas equipes que vêm correspondendo muito bem a isso. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para Blink e Fred. Passando agora para Atalanta e Young Boys, jogo válido pela Champions League, onde a gente tem pelo grupo F o Young Boys em primeiro com 3 pontos e a Atalanta em segundo com 1 ponto. Jogo importantíssimo para a Atalanta se quer brigar por essa segunda vaga num grupo bastante complicado. Vai pegar a equipe do Young Boys, que vem de uma vitória sobre o Manchester United no último minuto jogando dentro de casa, e é um jogo que eu acredito que deve ter uma tendência boa para o mercado de gols. Até porque a Atalanta nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Young Boys nos últimos 5 jogos, em
todos eles a equipe também teve 3 gols ou mais em suas partidas. Não temos confronto diretos entre os italianos e os suíços, mas tendo em vista todo o contexto das duas equipes, o nosso palpite para esse jogo também é no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,52 e a gente está falando de um Atalanta extremamente goleador, uma equipe muito ofensiva e que deixa muitos espaços em sua defesa contra a equipe suíça, que é muito forte no seu cenário nacional, que vem de uma boa vitória sobre o United, o considerado principal time desse grupo e que vem embalado, pode vencer, pode pontuar e pode fazer muitos gols, até porque é uma equipe qualificada, venceu o primeiro jogo e vencendo esse jogo também fica muito confortável dentro de um grupo bem complicado, contra uma equipe teoricamente que também brigaria por essa segunda vaga da chave. Por isso, acredito um jogo bem movimentado, com a tendência de muitos gols, até porque a gente está falando de duas equipes com características muito marcantes nesse quesito. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para Atalanta e Young Boys. Passando agora para Zenit e Malmo, outro jogo dessa Champions League, onde a gente tem pelo grupo H o Zenit em terceiro com nenhum ponto e o Malmo também em quarto com também nenhum ponto. Ambas as equipes perderam seus jogos para Chelsea e Juventus, precisam muito da vitória para esse jogo, que eu acredito que deve ter uma tendência de movimento, até porque são equipes tecnicamente ali bem equilibradas, com ligeiro favoritismo para a equipe do Zenit. Sem falar também que a equipe da casa, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Malmo, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe também teve 2 gols ou mais em suas partidas. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pela necessidade de vitória e pelo futebol que Zenit e Malmo apresentam em seus respectivos campeonatos, eu acredito que deve ser um jogo com muito movimento. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,45 nesse momento, é o nosso palpite para esse jogo. É aquela partida com 5 minutos, a odd tá batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada, porque a gente tá falando de um Zenit, uma equipe muito forte no cenário russo, que perdeu no Chelsea, vendeu o cara sua derrota pro Chelsea na Inglaterra, e vai pegar o Malmo, que é uma equipe muito forte na Suécia e que perdeu para a Juventus dentro de casa por 3-0. Acredito que o Zenit deve ser um pouco superior para esse jogo. É uma equipe qualificada, mas a equipe do Malmo também não é boba. Mas tecnicamente são bem equilibradas, com aquele ligeiro favoritismo para os russos. E jogando dentro de casa, eu acredito que deve ter uma predominância de ao menos 2 gols, até porque a equipe do Malmo também não é uma equipe muito boa na competição e pode valer a terceira vaga do grupo, que vale Liga Europa. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Zenit e Malmo. Passando agora para Rankan e Sandnes, outro jogo dessa segundona norueguesa, onde a gente tem um Rankan em primeiro com 45 pontos e o Sandnes ali em décimo com 23 pontos. Outro jogo da competição norueguesa com alta tendência de gols, até porque a gente tem um Rankan que nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais. Quando não acabou 0-0, tivemos essa boa quantidade de gols nas partidas. Já o Sandnes nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,60 e a gente está falando de um Rankan, uma equipe que vem muito bem, que me agrada bastante. Jogos sempre muito movimentados, com muitos gols, tanto que tem um dos melhores ataques da competição, com 45 gols marcados, 16 sofridos, e vai pegar o Sandnes, que vem brigando para chegar na faixa de playoffs, mas tem 26 gols marcados, mas tomou 33 gols. Ou seja, a equipe mandante tem tudo para fazer mais uma vitória dentro de casa, até porque jogando dentro de casa é muito forte, é muita goleadora. Isso fica bem expressivo nos últimos 5 jogos em seus domínios. Quando perdeu e quando ganhou, sempre teve goleadas, e com o Santos também não foi diferente. Uma equipe que vende uma vitória por campeonatos de Copa por 7-1, mas que não tem um bom desempenho quando joga fora de casa, e vai pegar uma equipe muito forte em seus domínios. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Rankan e Sandnes. Passando agora para Juventus e Chelsea, jogo válido também pela Champions League, onde a gente tem pelo grupo H, completando Zenit e Malmo, a Juventus em primeiro com 3 pontos e o Chelsea em segundo com 3 pontos. Jogo de duas boas equipes que tem uma tendência de ser muito truncado, até porque a Juventus, mesmo vindo de boas vitórias no italiano, não começou tão bem o seu campeonato nacional. Pega o Chelsea, atual campeão, uma equipe muito organizada e que tem tudo para
até mesmo vencer a Juventus fora de casa. Lembrando também que nos últimos 5 jogos da Juventus, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Chelsea nos últimos 5 jogos, em 3, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, por mais que os jogos sejam vamos dizer, antigos, nos últimos 4, na verdade, em 3, tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, utilizando mais o contexto atual dessas equipes, vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,42, mas é aquele jogo com 10 minutos, a odd está batendo 1,50 e eu acredito que é uma cotação muito boa para Juventus e Chelsea, que pode valer a primeira vaga, a primeira posição do grupo. É uma Juventus que joga dentro de casa, que vem com boa vitória sobre Sampdoria e Spezia, mas que pega um Chelsea, que mesmo perdendo para o City na última rodada do inglês, é uma equipe muito forte. Mostrou isso contra Tottenham, contra Zenit, contra Aston Villa. Depois da chegada do Lukaku, só melhorou ainda mais o sistema ofensivo dos ingleses, então eu acredito que deve ser um jogo truncado, mas com a possibilidade de ao menos 2 gols na partida. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5-10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Juventus e Chelsea. Passando agora para Red Bull Salzburg e Lille, outro jogo dessa Champions League, onde a gente tem pelo grupo G o Salzburg em primeiro com 1 ponto e o Lille em terceiro com 1 ponto, todo mundo empatado porque só houve empate na primeira rodada nesse grupo. Para esse jogo, acredito que deve ser uma tendência de movimento, até porque mostrou ser um grupo bem equilibrado, mas com certo movimento. Sem falar que o Salzburg nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Lille nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo que vem desempenhando Salzburg e Lille, o nosso palpite vai ser mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,42 também, e é outro jogo com 10 minutos, odd batendo 1,50, momento de entrada, porque a gente está falando de um Salzburg muito dominante no seu cenário austríaco e que na Champions vem sempre conseguindo beliscar, vem sempre dando muito trabalho, e nessa Champions eu acredito que pode até conseguir a sua classificação. Pega um Lille que vem de 2 vitórias seguidas no campeonato francês depois de um começo não muito bom e de um empate contra o Wolfsburg na primeira rodada dentro de casa. Então, num grupo que é bem complicado, que além do Salzburg tem o Sevilla e o Wolfsburg, é muito importante para os franceses vencer fora de casa. Mas do Salzburg mostrou ser uma equipe qualificada, conseguiu empatar com o Sevilla fora de casa depois de perder 2 pênaltis. É uma equipe boa, é uma equipe qualificada também e tem tudo para ser um jogo bem movimentado, porque o Salzburg é essa tendência, muito ofensivo, muito forte, mas do outro lado tem um campeão francês que nas últimas rodadas começou a apresentar um bom futebol também. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Red Bull Salzburg e Lille. Passando agora para Wolfsburg e Sevilla. Outro jogo que completa esse grupo G que tem o Salzburg e o Lille, onde todo mundo empatou na primeira rodada, e outro jogo que eu acredito que deve ter a característica do jogo passado, até porque o Wolfsburg nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Sevilla nos últimos 5 jogos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, a gente não tem confrontos diretos entre eles, mas pelo que representa o Wolfsburg, que vem fazendo uma boa temporada no campeonato alemão, mesmo vindo de uma derrota, e pelo Sevilla também uma boa temporada no espanhol, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,60, uma cotação muito boa para alemães e espanhóis. A equipe do Wolfsburg fez uma boa temporada na Bundes passada, já começou com uma boa média de gols para essa temporada e pega um Sevilla que sempre faz jogos muito truncados, mas é uma equipe organizada, vem de 2 boas vitórias no espanhol contra a Valência e contra a Espanhol, então é uma equipe boa, é uma equipe que pode vencer o Wolfsburg na Alemanha, mas também que pode ser um jogo muito movimentado, até porque é um grupo bem equilibrado, um grupo onde a vitória é muito importante para qualquer das equipes. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Wolfsburg e Sevilla. Passando agora para Montreal e New England, jogo válido pela MLS, onde a gente tem pela Conferência Leste o New England em primeiro com 62 pontos e o Montreal em sétimo com 37 pontos. Jogo de outra competição que a tendência de gols é muito alto. E a gente está falando de duas equipes, principalmente o Montreal, que nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do New England Revolution, nos últimos 5 jogos, em 3,
também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,56 e é um jogo com uma cotação muito boa para um campeonato que tem uma tendência muito grande de gols. E a gente está falando de um New England, que é líder da Conferência Leste, que tem o melhor ataque da competição, são 53 gols marcados e 33 sofridos, e vai pegar um Montreal que já marcou 37 e tomou 32. O New England, mesmo jogando fora de casa, é uma equipe muito forte, vem de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, pega um Montreal que está ali no limite da zona de playoffs, então é extremamente necessário a vitória para a equipe canadense dentro de casa, e é um jogo com a tendência muito grande de gols, até porque é característica do campeonato norte-americano. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para Montreal e New England. Passando agora para Vitória e Botafogo, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Botafogo em segundo com 47 pontos e o Vitória em 18º com 25 pontos. O jogo coloca frente a frente equipes em momentos completamente opostos. O Vitória vem de 4 jogos sem vencer, são 2 empates e 2 derrotas, e o Botafogo, por sua vez, são 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. A equipe, depois da chegada do Anderson, deu uma embalada muito boa, vem numa sequência muito ótima, né? E vem tudo brigando para voltar à primeira divisão nacional. Para esse jogo, tendo em vista o que essas equipes vêm fazendo, não tem outro palpite senão um Botafogo para ao menos empatar fora de casa. Então o nosso palpite vai ser um empate anula aposta no Botafogo. A odd está na casa de 1,50, porque pelo que a equipe carioca vem fazendo, eu acredito que tem uma tendência de levar ao menos um empate lá de Salvador. Quem sabe pode até vencer, porque a equipe do Vitória está ali na zona do rebaixamento. É o 18º, tem 25 pontos, apenas 18 gols marcados e já tomou 22. Vai pegar um Botafogo que tem 39 gols marcados, o melhor ataque da competição e 25 sofridos. Um jogo que tem uma tendência de ter aquela cara de truncado, de muito travado, como é característica da Série B, mas pelo contexto que Vitória e Botafogo vem apresentando, eu acredito que o Botafogo tem um ligeiro favoritismo, deve segurar o empate ou até quem sabe a vitória. Por isso, empate anula aposta no Botafogo, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!